Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28 ao 31. Isaías é no Antigo Testamento, capítulo 40, versículo 28 ao 31, provavelmente já está aqui. Obrigado. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fecha os olhos, fecha a Bíblia, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, e nós sabemos que ela é poderosa, ela é como uma espada afiada de dois gumes, que faz a divisão da alma e do espírito, e penetra lugares do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. E nós te damos a plena e total liberdade, Senhor, esta noite, de operar mais uma vez. Espírito Santo, nos dá a sabedoria do alto, entendimento, revelação, que possamos entender o que o Senhor quer falar, possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, e não só ouvir, mas colocar em prática tudo o que o Senhor aqui vai falar. Eu me submeto ao teu senhorio e ao teu pastoreio, e reconheço que sem ti nada sou e nada posso. Por isso permaneça comigo aqui, amado Espírito Santo, e me guia mais uma vez. Que eu possa ser a tua boca esta noite, eu possa ser os teus olhos, teus ouvidos, tuas mãos, enfim, eu possa ser um instrumento, Pai, para a glória do teu santo nome. E todos que aqui entraram e os que nos assistem pelas redes sociais, eles sejam, Pai, extremamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Bem sabemos que todos nós passamos por momentos difíceis. Quem aqui está passando ou já passou por algum momento difícil na sua vida, levante a mão para o céu. Todos nós estamos sujeitos a momentos de dificuldade, a momentos de tribulação, há momentos onde nós choramos e parece que às vezes não há uma saída, não há uma solução. Há momentos onde nós enfrentamos desertos, onde nos cansamos, onde parece que as nossas forças estão se indo. E isso é normal. O próprio profeta Isaías, ele disse que os jovens, e quando nós olhamos para os jovens, são figuras cheias de energia, de força, de vigor, de ânimo. Isaías vai dizer que até mesmo os jovens se cansam. Então é natural, em algum momento da nossa vida, nós nos sentirmos cansados, nos sentirmos sobrecarregados, nos sentirmos que parece que as forças elas estão indo embora. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela enche o nosso coração de esperança. E essa noite o texto que nós lemos do profeta Isaías, ele vai trazer uma esperança, ele vai trazer uma alegria, ele vai trazer uma certeza para cada um de nós, que se nós esperarmos no Senhor, nós vamos passar por esses momentos e também seremos renovados, também seremos fortalecidos pelo Senhor. Abacuque vai dizer que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não dê os seus ouvidos e os seus olhos para qualquer notícia, para qualquer informação. Muitas vezes nós estamos investindo muito tempo em frente a notícias que só nos trazem mais dano ainda.
sendo que nós deveríamos aplicar a nossa vida a nos alimentar daquilo que nos faz bem. Quem aqui em sã consciência comeria de um alimento que você sabe que está estragado? Estou falando de um alimento físico, comida cotidiana. Quem aqui comeria um alimento estragado? Ou que já tem um certo tipo de veneno inserido naquele alimento? Quem comeria? Por que você não comeria? Por que você não come algo que tem um veneno ou está estragando? Por quê? Porque vai fazer mal para o seu corpo físico. Mas você precisa lembrar que nós não somos apenas um corpo. Nós temos um corpo, mas temos uma alma e temos um espírito. E nós temos que entender que nós precisamos alimentar o nosso espírito, não com as coisas ruins, com as notícias ruins, com as informações ruins, porque isso vai trazer ainda mais peso sobre você. Mas quando eu começo a alimentar o meu espírito com aquilo que me dá esperança, eu consigo ter força para passar nas dificuldades que nós vamos enfrentar. Traga à memória as promessas de Deus. Eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui têm promessas de Deus? Levante a mão para o céu. Você que não levantou, é porque você, me presta a tua Bíblia, talvez você ainda não conheça essa palavra. Dentro desta palavra está contida muitas e muitas promessas. Para quem? Para você. Promessas, elas não vêm somente por meio de um profeta que olha para você e diz: assim diz o Senhor. Não. As primeiras promessas já estão escritas, já estão inseridas, já estão gravadas, já estão destinadas. E quando eu as conheço, eu consigo pegá-las e tomar posse e trazer ao meu coração. Eu vou perguntar de novo aqui: quem tem promessa de Deus aqui? Aleluias. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Quem conhece a Deus sabe que não existe nada impossível para Deus. Quem criou o céu e a terra? Foi o Senhor. Isaías vai dizer que Ele é o Deus Criador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não há nada impossível para o Senhor fazer. Quando nós olhamos para a imensidão do universo, quando olhamos para as estrelas, quando olhamos para a lua, para o sol, para o planeta, para o ser humano, para a natureza, nós vemos a obra da criação de Deus. Nós vemos o tamanho do poder que há em Deus, no nosso Pai, no nosso Criador. Então não existe nada que Deus não possa operar. E operando o Senhor, quem impedirá? Quando Deus começa a operar, ninguém consegue impedir o que Deus quer fazer. Ele é soberano. Ele é o todo-poderoso Deus. Você lembra de Jesus? Quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, estava doente. A Bíblia diz que Jesus, ele se demora 3 dias antes de ir até onde estava Lázaro, porque ele estava esperando que algo acontecesse. Antes dele ir até a casa de Marta, de Maria e socorrer Lázaro, Jesus estava esperando o quê? Que Lázaro morresse. Porque ele já sabia que o nome do Senhor seria glorificado naquela situação. Deixa eu ser profeta para você essa noite. Tem situações que eu e você estamos vivendo hoje, que nós muitas vezes nós estamos a pensar: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está ouvindo? Será que Deus não vai me auxiliar? Será que Deus não virá em meu socorro?
Eu já orei, eu já clamei, mas parece que Deus está se tardando. Ei, Deus não tarda, Ele chega no momento certo. E quando Ele chegar, Ele vai operar o impossível, e o nome dEle será glorificado por meio da sua vida. Quando Jesus chega lá, Lázaro estava morto. E uma das irmãs dele, ao saber que Jesus estava próximo à cidade, ele não havia entrado ainda no povoado, ela olha para ele e diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus olha para ela e diz: se tu crês, tudo é possível àquele que crê. Olha para o irmão do teu lado e pergunta: você crê? Você acredita que Deus pode operar todas as coisas? E Jesus disse: eu vou ressuscitá-lo. Mas Senhor, já cheira mal, são 3 dias, o corpo já está se decompondo. Eu sei que o Senhor no último dia vai ressuscitar. E Jesus olha para ela e diz: não é no último dia, é agora. Eu estou aqui. O Senhor, o Deus do impossível, está aqui. Eu vim para operar, eu vim para transformar essa situação. Eu vou ser profeta mais uma vez. Você veio à presença dEle e o Senhor está dizendo ao meu espírito: diga para eles: eu vou operar nessa situação. Continue esperando em mim, porque eu vou operar nesta situação. Nós vamos glorificar o nome dEle. As situações que nós estamos vivendo, que daqui uns dias, daqui umas semanas ou até mesmo meses, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: eita, Deus maravilhoso! Uau! Operou mais uma vez, mostrou o seu poder. E vamos contar aquelas experiências, aqueles testemunhos para tantas pessoas, e elas também vão começar a acreditar que nós servimos um Deus do impossível. Então quem conhece a Deus sabe que nada lhe é impossível. E o texto de Isaías nos apresenta uma poderosa promessa de renovação, superação e esperança. No versículo 31 ele escreve: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas o que é esperar do Senhor? Esperar do Senhor não é você ficar parado passivamente. Ah, entendi, apóstolo, eu vou esperar em Deus agora. Vou esperar em Deus. Não é esse o sentido que o profeta está dizendo. Esperar em Deus é ter uma confiança plena que Ele é Deus e que Ele pode operar a qualquer momento. É confiar absolutamente no Senhor. É ter plena certeza que Ele é Deus e Ele está e permanecerá no controle de todas as coisas. Nós muitas vezes perdemos o controle, não é verdade? Nós perdemos o controle de algumas situações, mas Deus jamais, Ele perde o controle. E esperar em Deus envolve algumas implicações. Primeira delas, nós temos que andar por fé e confiar no Senhor. Diga comigo: andar por fé e confiar no Senhor. Então nós precisamos acreditar que Deus tem o melhor para nós.
Deus tem o melhor para você. Deus, Ele vai usar os momentos de adversidade que nós estamos vivendo para trabalhar algumas coisas dentro de nós. Às vezes alguns ajustes dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, do nosso caráter, das nossas atitudes. Deus, Ele usa aqueles momentos de adversidade para nos polir, para nos deixar melhor, amém? Mas Deus, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. O que Deus tem para nós, os planos de Deus para nós são bons, perfeitos e agradáveis, e não acrescentam dores. Mas muitas vezes nós não vamos entender o caminho. Quando o Senhor disse para José, em sonho, 2 vezes, mostrando a mesma realidade, dizendo para ele que ele seria grande, uma espécie de um governador. José, ele poderia ter pensado que seria daqui 1, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Mas quanto tempo José esperou até que aquelas promessas de Deus se cumprissem na vida dele? Muitos anos. E ele foi vendido, quase morto pelos próprios irmãos, foi parar no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Ali a mulher do camarada dá em cima dele, e ele, por ser um homem correto, ele foge, ele não cai na tentação, ele é difamado, ele é preso injustamente. Ou seja, quando nós olhamos, parece que não iria acontecer, não iria se cumprir. Quando nós olhamos a história dele, parece que tudo estava dando errado, mas não estava dando errado. Deus estava levando ele ao cumprimento daquela promessa. É por isso que nós não entendemos muitas coisas. Você não vai entender tudo. Nunca tente imaginar como Deus está pensando, porque você não vai conseguir. Mas Deus, Ele tem um caminho pronto para mim e para você, que vai nos levar a esse lugar da promessa, que vai nos conduzir a esse lugar da vitória. Se eu e você permanecermos andando em fé e confiança, nós vamos alcançar o que Deus tem nos prometido. Quantos vão alcançar? Mas também o Senhor, Ele exige de nós uma entrega e uma dependência. Quantos aqui estão dispostos a entregar tudo para Deus? O controle de tudo. Controle da sua vida, da sua casa, controle de tudo, dos seus filhos. Entregar tudo aos pés dele. Dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim. Não quero mais viver de acordo como eu pensava, mas agora eu quero viver para Ti, viver de acordo com a Tua palavra, porque eu sei que os Teus sonhos são bons, perfeitos e agradáveis, e tudo que eu estou vivendo até hoje não é isso, e eu estou cansado dessa realidade, e eu quero mudar de vida. No ano de 2005 eu entendi isso, cansado de viver algumas realidades, que eu achava que eram certas para mim, que me traziam uma alegria passageira, um prazer passageiro, mas frustrado, cansado, decepcionado. Quando eu decidi entregar a minha vida e entregar tudo para Jesus, as coisas começaram a mudar na minha vida. Há pessoas aqui dentro que esta noite você precisa entregar a sua vida, entregar tudo para Ele e viver na sua dependência. Parar de viver por você mesmo, de querer resolver as coisas, todas as coisas da sua forma, do seu jeito. Deixa Deus te ajudar. Convide Deus para estar com você, convide o Senhor para te auxiliar nas tuas decisões, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Entrega e dependência. É fácil entregar? É fácil entregar algo para o Senhor? Quando Deus pediu para Abraão, filho, Isaac, foi fácil para Abraão, irmãos? Não foi. Abraão, tudo que Abraão e Sara queria era um filho. Ele tinha posses, ele tinha riqueza, e ele tinha uma promessa, que Deus faria dele uma grande e poderosa multidão, e
que por meio dele Deus faria isso, por meio de um filho, de um herdeiro. Mas Abraão não tinha, e Deus lhe dá um filho. Mas em determinado momento o Senhor visita Abraão e lhe pede o quê? Me entrega o teu filho. Não foi fácil para ele, mas Deus estava querendo ver ali a entrega e a dependência de Abraão. Abraão não questionou o Senhor, porque ele sabia que Deus era poderoso para trazer até mesmo dos mortos o menino de volta à vida. E quando Abraão está lá, preparando todas as coisas, e coloca o seu filho sobre o altar, que ele ia imolar o próprio filho, o Senhor ele brada do alto e diz: agora sei, Abraão, que és homem temente e fiel. Agora eu sei que és obediente até o fim. Agora eu sei que me entregasses tudo verdadeiramente. E o anjo do Senhor que lá estava brada e diz: não toque no menino, eis aí o cordeiro. Eu providenciei o cordeiro. Eu vou ser profeta na sua vida. Quando você entrega tudo para Deus, quando você entrega a direção da sua vida, quando você entrega todas as coisas que o Senhor está te pedindo, Ele vai providenciar o que você precisa. Ele providencia. Não é fácil entregar, mas é necessário. E Abraão, porque ele entregou tudo ao Senhor e viveu desta maneira, ele foi considerado o pai. Vamos aplaudir Abraão por isso? O pai da fé. Eita fé maravilhosa. Isaías ele usa a figura de uma águia, um simbolismo. Ele diz assim: aqueles que esperam o Senhor voarão como águia. Vamos ver um pouquinho o simbolismo do que a águia, por que o profeta inseriu a águia nesse texto. Nós vamos ver aqui algumas características dela. Não vou te dar aula sobre águia, ok? Não é o objetivo. Algumas características básicas. Primeira delas, as águias voam. Qual o teu voo? Que tipo de voo você está dando? No dia da tempestade, a águia ela sai e ela voa e ela passa pela tempestade e ela fica acima da tempestade. Há um esforço necessário dela para vencer a tempestade. A tempestade ela está na esfera das nuvens para baixo. Acima das nuvens não há tempestade. O que isso significa? Se nós formos semelhantes à águia, nós vamos aprender a passar pelas nossas dificuldades, não olhando mais para elas, não lutando mais contra elas, mas acessando lugares em Deus, lugares altos do Senhor, que vão nos conduzir à vitória, e não vai nos trazer um cansaço, um sobrefardo, uma exaustão, porque nós vamos sair do meio daquela batalha, e vamos ir até a presença de Deus, e vamos ali depender do Senhor, e assim como as águias, elas alcançam essas alturas, eu e você também vamos alcançar estas alturas. Você vai alcançar, você vai alcançar. Você vai parar de lutar contra a carne e o sangue, você vai parar de lutar contra as coisas terrenas, e você vai voar alto, e você vai presenciar a glória de Deus e o operar de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Se você crê, diga amém. Amém. O que é voar alto? O que é acessar essas alturas? É parar de andar por vista e andar agora por fé. Deus ele espera que eu e você venhamos andar por fé. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Quem acredita nisso? Você acredita mesmo? Mas quando você está doente, o que você faz?
Ai, pastor, eu corro para o médico. Não está errado. Mas você acredita que Deus pode te curar? Você acredita que você, por meio da sua fé, por meio da palavra, da promessa de Deus, você pode receber a sua cura? Você acredita nisso? Existem muitas maneiras de você ser curado, e uma delas é pela sua própria fé, reivindicando o que a palavra já declara. Outra maneira é você ir até um homem e uma mulher de Deus e pedir a oração. Existem várias maneiras, mas muitas vezes as pessoas, elas não têm esse nível de fé, porque elas estão andando por vista e não por fé. Mas quando eu estou andando por fé, eu estou vendo a enfermidade, eu estou sentindo a dor da enfermidade, ela está ali, mas eu não vou olhar para ela e dizer: ah, você é minha, você me pertence, ai, ai, ai. Não, você vai olhar para ela e vai dizer: você está aí, mas eu não te aceito aqui, porque o meu Jesus, Ele já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pela fé na palavra de Deus, eu reivindico a minha cura, e eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Isso é andar por fé. Isso é você sair da tempestade e alcançar os lugares altos, e isso agrada o coração de Deus. Eu dei o exemplo de uma enfermidade, mas você pode pegar qualquer área da sua vida. Há um tempo atrás eu li um livro da Kathryn Kuhlman, chamado, o título era O Deus do Impossível. Tremendo esse título, não é? Se eu não me engano, eu compartilhei contigo. Se eu não me engano, é Deus Impossível ou Milagres Impossíveis, uma coisa assim. E dentro dos testemunhos que aquela mulher relata, ela era uma mulher extremamente usada por Deus na área da cura. Mortos ressuscitaram no ministério dela, era algo impressionante. E havia uma mulher, se eu não me engano, que ela estava indo de cultos de avivamento em cultos de avivamento, aonde ela sabia que Deus estava se movendo, aonde ela sabia que os milagres estavam acontecendo, ela ia para receber oração, para ser curada. Ela tinha fé, mas ela ia a esses lugares e nunca ela era curada. Aí ela ouviu falar que na cidade dela estava a Kathryn Kuhlman, e ela decidiu: eu vou ir no culto da Kathryn Kuhlman. E ela foi, e ela não foi curada no culto da Kathryn Kuhlman, mas uma pessoa chegou para ela e ensinou e disse: você não precisa apenas depender dessa esfera que você está andando, de alguém impor as mãos sobre você e orar por você. Você pode reivindicar a sua cura como filha. E mostrou para ela os textos. E ela estava no ônibus que estava conduzindo para a segunda noite da cruzada, e algo extraordinário aconteceu. Ela estava ali glorificando a Deus, dentro do ônibus. Ela havia esquecido da enfermidade. Ela havia esquecido que ela estava indo para o culto. E ela começou a adorar o Senhor. E no livro, ela relata que a glória do Senhor invadiu o ônibus. E ela foi curada ali, dentro daquele ônibus. Não era no culto. Porque ela entendeu. E ela parou de andar por vista e começou a andar por fé. Sacode com carinho o irmão do teu lado e diga para ele: ande por fé, meu irmão. Com carinho, meu irmão, aleluia. Com carinho. A segunda coisa, a segunda característica de uma águia, que ela se renova, as penas dela. Chega um estágio que as penas começam a enfraquecer. E ali então, ela arranca suas penas e nasce penas novas. As asas dela de novo se fortalecem, ela se renova, e ela volta a ter a força que ela tinha antes para caçar e seguir vivendo. Então, querido, o que isso significa? Que assim como a águia ela se renova, Deus também,
Ele nos criou com essa estrutura de renovação. E a renovação, ela começa aqui, dentro da nossa mentalidade. Quando eu começo a compreender quem eu sou em Cristo, a sua palavra, o que Deus espera de mim, e eu começo a me renovar aqui. Assim como a águia se renova, eu e você nos renovamos, e uma força extraordinária, que não é nossa, mas que é de Deus, começa a operar dentro de nós. Terceira característica de uma águia, ela tem a visão aguçada. O que isso significa? Que ela consegue enxergar além do imediato. Ela não enxerga apenas ali 1, 2, 3 metros. Ela enxerga distante. O que isso simboliza para nós? Que nós também precisamos ter essa capacidade de ver além das dificuldades. Não foque no problema. Quanto mais você foca no problema, mais o problema cresce diante dos teus olhos. Não foque no problema. Por mais que ele esteja ali, procure olhar lá na frente. Lembra do texto de Eclesiastes, que a nossa vida ela é feita de ciclos, de estações. Assim como tem as 4 estações do ano. Findamos agora o verão e o outono veio. A Bíblia diz que o choro ele tem uma duração. Ele dura. E o que acontece no outro dia? A alegria ela vem. Nós somos assim, irmãos. Pare de focar no problema. Deus ele já tem tudo projetado, programado, preparado. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, chorando, calma o teu coração, continue esperando em Deus, porque Ele vai trazer força, Ele vai trazer ânimo, Ele vai trazer renovo, e Ele vai enxugar as lágrimas que estão a correr dos seus olhos, e você vai conseguir se alegrar de novo. Enquanto nós esperamos em Deus, nós temos que ter uma postura, nós temos que ter práticas essenciais, que nós não vamos ficar apenas passivos, mas seremos ativos esperando no Senhor. E eu vou te falar algumas práticas que te ajudam a vencer e a se fortalecer. Quem quer ouvir? Primeira delas, meditação na palavra de Deus. Meditação. Quanto mais você medita, mais você se fortalece. Porque a palavra de Deus ela é alimento. Diga alimento. Mais alto, diga alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu não me alimento dessa palavra, a tendência é eu ficar fraco, enfraquecer, desmorecer. Mas se eu me alimento, eu leio, eu medito, eu extraio aquilo que o Senhor está falando, eu me fortaleço. Quando que nós temos que ler a palavra? Quando que nós temos que ler a palavra? Sempre. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Essa é a instrução de Deus para nós. Mas às vezes nós temos tempo para tudo, não é verdade? Deixa eu puxar a tua orelha com amor e respeito e carinho, posso ou não? Ai, 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 glória a Deus, pastor. Irmãos, às vezes nós temos tempo para tudo. Para o lazer, para o descanso, para o trabalho, para fazer todas as nossas coisas, e todas são lícitas. Mas às vezes nós não temos tempo para meditar. Ou deixamos para meditar lá no finalzinho da nossa energia diária. Vai conseguir? Ai, agora eu já fiz todas as minhas tarefas. Empresta a Bíblia de novo. Aleluia. Aí chega o final do dia ou da noite lá, você já fez tudo. Ai, agora eu vou meditar um pouquinho.
Olha o que acontece com grande parte de nós. Você vai dar risada, mas você vai se ver aqui. Salmo 143 de Davi. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os olhos às minhas súplicas. Onde eu estava mesmo? Está conseguindo extrair o que Deus está querendo falar? Não está. Não tem qualidade, não tem atenção, não vai extrair nada. E aí às vezes a gente pensa assim: não, eu li hoje, não, eu meditei. Meditou nada, vai te converter. Aleluia, ai, 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 glória a Deus. Outra coisa que nós temos que ter, querido, outra atitude enquanto nós esperamos em Deus, é ter uma oração contínua. Diga comigo, oração contínua. Quando que nós temos que orar? Todos os dias. Não é só quando o problema vem que você tem que orar, não, ore todos os dias. Quando você está orando, você está se fortalecendo. E outra coisa acontece, a Bíblia diz no livro de Filipenses: quando está entre vós alguém ansioso, está entre vós alguém nervoso, o que o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar a fazer? Vá para o teu quarto e ore, fale com teu pai em secreto. Nós temos que aprender a tirar o fardo pesado dos nossos ombros e transferir para quem? Para Jesus. Esse é o desejo dele. Ele quer tirar o fardo pesado dos seus ombros e entregar para nós um fardo leve e suave. Então quando eu vou para a oração e eu abro o coração para Ele lá, e eu falo: olha pai, está difícil a coisa, estou pensando até em desistir. Quem já orou assim? Eu não sei até quando eu aguento. E chora um pouco lá e se derrama. Não sei mais o que eu faço. Esse momento ele é precioso. Olha para mim, é precioso, porque você está tirando o fardo do seu coração. E nesse momento o Senhor está te visitando, porque a Bíblia diz que o Pai, Ele está nos vendo no secreto, e algo acontece. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é depositada sobre nós, e nós saímos dali diferentes, fortalecidos, renovados, crendo de novo, prontos para caminhar mais uma milha. Aleluia! Seja alguém de oração, um filho de oração, um homem de oração, uma mulher de oração. O tempo é você que determina, mas é necessário ter uma oração contínua. Aquele que bate a porta, o que pede e o que busca, encontra. Essa palavra é sobre oração. Quer ver a porta se abrir? Bata nela, bata lá até que ela se abra. Lembra do texto da viúva persistente, que estava lá incomodando o juízo iníquo, batendo na porta dele lá: ei, eu preciso que você julgue a minha causa. E o juiz não temia Deus e olhava para ela e zombava dela, escarnecia. E no outro dia ela estava de novo lá: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a Bíblia diz que aquele juiz pensou: eu não temo a Deus, mas para que essa mulher pare de me importunar, eu vou julgar a causa dela. Importune os céus. Olhe para alguém e diga: importune os céus. Irmãos, os anjos eles estão assim, com uma vontade alucinada de trabalhar. Você sabia disso? Sabia ou não sabia? Eles estão lá assim, porque eles são seres eternos. Eles estão assim, me dá o comando, Senhor, me dá o comando, me dá o comando. Se você ora, os anjos trabalham em seu favor.
eles recebem ordem da parte do Pai para trabalhar em teu favor. E aí, está dando trabalho para os anjos ou eles estão de férias? Ai, 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 glória a Deus. Pastor Ricardo, eu acho que tem crente que os anjos tiraram férias, viu? Fizeram as malas e foram. Está na hora de você chamar eles, dizer, ó, acabou as férias, volta. Diga para eles, volta, que eu vou te dar serviço. Quando que o anjo foi visitar Daniel? Quando ele se aplicou a orar e buscar Deus. Existem várias bases bíblicas, querido. Mas se você não ora, você não movimenta os céus, você não dá trabalhos para os anjos. Vamos lá. Estou indo para o fim. Diga glória a Deus. Quando eu digo estou indo para o fim, tem mais meia hora, viu? Sorria. Você precisa ter comunhão com os outros crentes. Diga comunhão com os outros crentes. Às vezes você está passando uma luta que alguém já venceu. E quando você está em comunhão com um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, que ora, que jejua, que está ali buscando a Deus, e você muitas vezes vai abrir o coração para ele, ou ele vai ver o teu semblante e vai perguntar, o que está acontecendo contigo? Aí você já vai, alguns, né? Outros vão falar devagar, outros já vão chorar. Quem é que é chorão aí? Levanta a mão, quem é que é chorão? Aleluia, é bom chorar, viu? É bom chorar. Tem que ser quebrantado mesmo. Então, quando nós temos comunhão, querido, alguém vai olhar para você, vai te dar uma palavra de esperança, vai te dar um testemunho de uma situação que você está vivendo, e você vai dizer, uau, eu estou vivendo isso, ele venceu essa situação, e você vai se renovar, você vai se encher de esperança, e você vai dizer, se ele venceu, se Deus operou na vida dele, Deus também vai operar na minha vida. Como eu te disse, a nossa vida é feita de ciclos. Teve um ciclo da minha vida em Santa Maria, que as coisas estavam bem difíceis. Desempregado há 7 meses. Quem gosta de ficar desempregado, levante a mão para o céu. Faz tempo que está desempregado. Família para sustentar. As contas chegam, não chegam? E chegam. E como chegam, né? E glória a Deus porque a minha esposa estava trabalhando. E nós não pagávamos aluguel, era a nossa casa própria. Só a luz, a água era do poço. E eu plantava muitos legumes, muitas hortaliças. Então a nossa mesa era uma fartura de verduras. Então se comprava o básico no mercado. Mas eu não queria viver a minha vida inteira desempregado. Eu estava clamando, eu estava batendo na porta do céu. E parecia que nada se rompia, e eu já estava o quê? Desmorecendo, cansando. E eu fui para o culto assim, desmotivado, cansado. O pastor pregou, eu não lembro de nada da mensagem dele. Daquele culto eu não lembro nada. Mas no final do culto, eu estava sentado no fundo da igreja. E o irmão Daniel, que hoje é pastor Daniel, ele veio até mim. Ele me conhecia, mas ele não sabia das realidades do meu coração. Ele chegou até mim e disse assim: irmão Germano, acalma o teu coração, porque tudo que tu estás vivendo está com os dias contados. Meu Deus, a tua sorte vai mudar. Meu Deus, como você acha que eu saí do culto aquela noite? Renovado, cheio de esperança, crendo que estava chegando o momento que Deus iria mudar aquela página e mudar a minha história. Uau, era tudo que eu precisava, de uma palavra
E uma palavra nos sustenta, uma palavra nos alinha, uma palavra nos levanta, uma palavra nos enche de esperança, uma palavra. E essa noite há uma palavra sobre a sua vida, há uma palavra sobre a sua casa, há uma palavra sobre a sua família, há uma palavra sendo liberada. Uma palavra. E eu saí dali cheio de esperança. E passou algumas semanas e o meu telefone ele tocou. Seu Carlos Germano, sim, sou eu, o próprio, aqui da empresa tal hora o senhor pode vir aqui? Tem compromisso? Não tenho, posso, então venha. E lá eu fui. E lá eu passei na entrevista. E lá eu fui chamado para trabalhar. Continue esperando no Senhor. Continue crendo no Senhor. Continue confiando no Senhor. Continue andando com crentes cheios do Espírito Santo. Às vezes nós abrimos o nosso coração erradamente para as pessoas que não deveremos abrir. E contamos às vezes particularidades nossas, e aquelas pessoas, em vez de trazer uma palavra do céu para a sua vida, muitas vezes elas te criticam. E pior ainda, às vezes elas saem falando de você para os outros. E pior ainda, às vezes vem dizendo: ei, é castigo de Deus. Deus está pesando a mão. E em vez de te trazer uma esperança, parece que está cavando a cova e dizendo: vai de uma vez. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que professam a mesma fé sua. Uma brasa, quando ela é tirada do braseiro, ela começa vagarosamente a se apagar. Ela não se apaga do dia para a noite, de uma hora para outra. Devagarinho ela vai perdendo aquele brilho, aquela chama, e vai se criando uma película de cinza. Mas se colocar ela de novo no braseiro, ela vai se incendiar de novo. Há pessoas que estão incendiadas do teu lado. Se você entrou como essa brasinha murcha, hoje é a noite que você vai incendiar de novo. Vai pegar fogo de novo, vai queimar de novo, porque há brasas vivas aqui essa noite. E outra coisa, enquanto você espera no Senhor, tenha uma vida de adoração e louvor. Quando você adora, você atrai a glória de Deus, você atrai a presença de Deus. Quando você adora o Senhor, o cenário à sua volta começa a mudar. Eu já tive muitas experiências com o Senhor na questão da adoração, do louvor, de começar a glorificar o nome de Deus. E as maiores experiências que eu tive na esfera de adorar a Deus não foram dentro da igreja, foram dentro do meu carro. Teve uma época que eu viajei muito o estado do Rio Grande do Sul no trabalho que eu estava. Às vezes eram 2 horas, 3 horas viajando de uma cidade para outra, sozinho muitas vezes. Sozinho, modo de dizer, porque ali estava comigo o amado da minha alma. Nós nunca estamos sozinhos. E eu colocava hinos e eu começava a glorificar o nome do Senhor. E quando eu menos me percebia, a atmosfera dentro do meu carro, ela mudava. Deus invadia o carro e eu começava a chorar. Porque você sente quando Ele chega no ambiente, não é assim? Você sente, muda o ambiente, muda a realidade, muda todas as coisas, muda. Você percebe que Ele entrou naquele lugar. E eu começava a chorar, guiando o carro e glorificando e agradecendo: ei, Tu estás aqui. E eu me fortalecia nele,
porque quando a presença dele vem, correntes, grilhões são quebrados, a unção de Deus, ela vai despedaçando tudo. Deus vai indo à sua frente, vai te livrando do mal, te livrando de tudo aquilo que está preparado para você. Ele vai à nossa frente para nos dar a vitória. E eu saía do carro fortalecido, às vezes com saudade da família, uma semana longe de casa no trabalho, e o Senhor me visitava, me renovava. Tive mais de uma vez esse tipo de experiência. Um dia nós estávamos em Taquara, e nós fomos falar com um evangelista que iria pregar na igreja, a convite do pastor. Estava o irmão Moisés dentro do carro, e nós fomos da casa desse evangelista, e fomos lá para buscar ele, para que ele pudesse falar com o pastor. E eu sempre dentro do meu carro, eu procuro ter louvores, e eu fico adorando ao Senhor. Quem mais tem esse hábito? E eu estava com o meu louvor baixo, não muito alto para não atrapalhar. Os dois estavam no banco de trás conversando, mas eu estava guiando e louvando, adorando. E quando eu percebi, o cenário mudou. Quem é que entrou ali? O quarto homem. Quem é que entrou na fornalha quando estavam os três amigos? O quarto homem. Quem é o quarto homem? O Senhor. Ele entrou ali, e eu senti a presença dele, e eu comecei a orar em espírito baixinho, me quebrantar. E o evangelista também sentiu a presença do Senhor, e ele disse: ele está aqui, né, irmão Germano? E eu só fiz assim com a cabeça e segui adorando. Você pode ter um encontro com ele e ser renovado no meio da adoração, não só no templo, mas na sua casa, nas suas atividades, no seu dia a dia. Ele quer se encontrar contigo, ele quer estar contigo. Eu finalizo aqui, já convido os irmãos do louvor vindo para cá. O que Deus fazia todos os dias no jardim do Éden? O que ele fazia? Ele entrava no jardim do Éden para ter comunhão com Adão e Eva, para ver como estavam os seus filhos. Quem mais aqui é filho? Todos os dias Deus tem um encontro marcado contigo. Todos os dias Ele quer te dar um cheirinho, Ele quer ver como é que você está, Ele quer te dar um abraço, Ele quer te dar um beijo, Ele quer te ajudar. Todos os dias Deus está disponível, irmãos. Todos os dias. Se coloque de pé nesta noite. Todos os dias Ele está ao nosso alcance. Ele está disponível para aqueles que o buscam, para aqueles que esperam em Deus. Quantos aqui esperam em Deus? Continue esperando. Você será fortalecido. Você vencerá as tuas guerras. Guerras muitas vezes interiores que ninguém mais sabe, a não ser você. Guerras difíceis muitas vezes que a vontade de gritar, irmãos. Você sabia disso? Que às vezes nós temos lutas internas que há um desejo em nosso coração, em nossa alma, de liberar por meio de um grito. Quem já gritou aqui? Levante a mão para o céu. Dentro dessa realidade de luta, de enfrentamento de coisas, ainda morando em Santa Maria, dentro desse período difícil, a minha alma ela queria gritar. Mas como que eu vou gritar perto da família? O que eles iam pensar? Que eu estava louco. Olha aí o Germano, ó, passa dentro da igreja e agora pirou. Eu sabia que isso ia fazer mal para ele. Eu sempre ouvi falar que ir demais para a igreja deixa as pessoas loucas. Quem já ouviu isso? Não deixa nada, irmãos. Pelo contrário,
vai nos libertando, vai nos ensinando a verdade, vai nos inserindo no plano de Deus, é excelente. Mas eu estava tão mal dentro de mim, e eu não queria abrir o coração para qualquer pessoa. E eu fui para o campo onde nós morávamos, uma espécie de um sítio. Eu fui para longe da família, para longe da mãe, dos meus irmãos, e lá eu me ajoelhei, comecei a orar e comecei a gritar, pedindo socorro para o Senhor. E aquele grito da alma saiu, e eu voltei para casa tão diferente, tão melhor. Às vezes nós estamos assim, irmãos, com um grito dentro da nossa alma, um desespero dentro da nossa alma, e o Senhor quer recolher tudo isso essa noite e mudar essa história, mudar essa situação. O Senhor está aqui para nos fortalecer. Aleluias. Antes de orar, antes de ministrarmos,